Atos, capítulo 10, versículo 1. O centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, como toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca de hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e soldados piedosos dos que estavam no seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo ele de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas quando lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, e contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves dos céus, e ouve-se uma voz que se dirigia. A ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisas alguma comum e imunda. Segunda vez a voz falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto, pois 3 vezes logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Os enviados de Cornélio chegam a Jope. E enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, e eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chegando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu vos enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu, a quem buscais, a que vieste. Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, e foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro vai com eles. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou no dia seguinte, e levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E aconteceu que, indo Pedro a entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhes aos pés, e adorou. Mas Pedro levantou-se, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, e que se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido
um judeu a juntar-se ao mesmo, aproximar-se alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Perguntou, pois, que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa e hora nona de oração, e eis que apresentou diante de mim um varão e de vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, chamar Simão por sobrenome Pedro, e acha-se hospede em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, se demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, pronto para ouvir tudo. Ô, glória! Vamos ver o que Deus vai falar. E o que te foi ordenado da parte do Senhor? Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme faz o que é justo e lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-se no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que cremos, que comemos e bebemos com ele, e depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. O Espírito Santo desce sobre os gentios, somos nós. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura podes alguém recusar a água para que não seja batizado este, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Atos capítulo 11, versículo 1, a defesa de Pedro. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão arguiram, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com ele. Então Pedro passou a fazê-lo uma exposição por ordem, dizendo, eu estava na cidade de Jope, orando, e no êxtase tive uma visão que se observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas
e vindo até perto de mim, e fitando para dentro dele os olhos, via quadrúpedes de terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, e mata e come. Aos que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam 3 homens enviados de Cesareia para que se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 homens, e entrando na casa daqueles homens, e nos contou como viram o anjo em pé na sua casa, que lhe disseram: e envia a Jope, manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dará a palavra mediante as quais serás salvo, tu e tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse João: na verdade batizo com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom, a nós outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era e eu, para que pudesse resistir a Deus. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio Estevão, e espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. E mandou o Senhor, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo e se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deste chegou ao ouvido. A igreja estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E ele, chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos que firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque o homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, muita gente se uniu-se ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosas multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Acabo prediz a grande fome. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se a um deles chamado Agabo, dava de entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio dias de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme as suas posses, e resolveram enviar sobre carros aos irmãos que moravam na Judéia, e eles que com efeito fizeram, e vindo aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém.